hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida de Zuínglio, né? Eurico Zuínglio, quem foi ele? Tá? Eu posso estar adiantando aqui de que ele nasceu em uma família próspera, apenas 7 semanas após o nascimento de Lutero, né? 1º de janeiro. E ele nasceu, claro, na Suíça, e ele iniciou os estudos formais em Viena, mas estudou também em Basileia, fez o seu bacharel e depois, logo 2 anos depois, terminou o seu mestrado em artes. Interessante, né? Estudar artes hoje você aprende um bocado de coisa, mas aprendia muito mais. Era uma disciplina, uma das disciplinas que eram disciplinas que não eram apenas opcionais e que traziam um grande recurso intelectual na vida daqueles seus estudantes. Bom, Pastor Osmar, o que nós podemos aí adiantar da vida de Zuínglio como alguém que foi grande influência, grande bênção, mas também, né, que claro, tem seus pontos que precisam ser observados e que serviu, né, para a grande reforma ali na Suíça. O Eurico Zuínglio, né? Isso. Ele foi um dos reformadores, né? E como o senhor já começou a falar sobre ele, né? Na verdade, da pós-Zwinglio vem o Calvino, né? Que o substitui, Isso. provavelmente. Também sobre Zwinglio, parece que a primeira é confissão, né, de fé, elaborada por ele para as igrejas. Mas o que é interessante observar acerca de Zwinglio, né, é quando ele trata sobre a lei e o evangelho. Lutero diz que não é a mesma coisa. Zwinglio, ele vê de maneira diferente quando se fala em questão da lei e do evangelho, né? E diz que ele faz uma distinção entre 3 tipos de leis: a lei eterna de Deus, conforme expressada nos mandamentos morais, as leis cerimoniais e as leis civis. Então, as leis cerimoniais e civis, né, ele diz que essas leis, elas estão relacionadas com a questão da questão anterior, né, do pecado, da justiça, que tem a ver com a pessoa interior. Portanto, somente as leis morais do Antigo Testamento, segundo Zwinglio, devem ser consideradas, e elas de modo algum foram abolidas, né? Então, Zwinglio diz que essas leis morais do Antigo Testamento não foram abolidas, né? Então, o que são essas leis, né? As leis civis, segundo Zwinglio, dizem respeito à situação humana, às questões humanas particulares, né? Essas são as leis que nos governam, né? As leis governamentais e assim sucessivamente. E as cerimoniais foram dadas para a época anterior a Cristo. Então, ele diz que essas leis, elas foram, de fato, abolidas, né? Principalmente as cerimoniais. Mas Zwinglio diz que a lei moral, ela expressa a eterna vontade de Deus e, portanto, não pode ser abolida. É isso que ele explica, né? Que a lei moral de Deus, ela é a vontade de Deus. Ela expressa a vontade de Deus e, portanto, essa lei, ela jamais poderia ser abolida. E segundo Zwinglio, o que aconteceu no Novo Testamento é que a lei moral foi sintetizada no mandamento do amor. Ele diz que o evangelho e a lei são essencialmente a mesma coisa, né? Não há diferença. E, portanto, aqueles que servem a Cristo estão presos à lei do amor, que é a mesma que a lei moral do Antigo Testamento. E a lei natural escrita em todos os corações, ou seja, aqueles que de fato recebem Jesus como Salvador. Assim, o primeiro ponto no qual Zwinglio
difere de Lutero nessa questão é a sua afirmação de que a lei permanece e de que o Evangelho, de modo algum, a contradiz, né? Então, de forma alguma, o Zwingli faz uma interpretação que, de forma alguma, o Evangelho contraria as leis, né, estabelecida no Antigo Testamento. Então, isso aqui é a primeira divergência, né, em relação a Lutero. São pequenas divergências, né, pequenas discordâncias. Também uma outra discordância de Zwingli em relação a Lutero é sobre a ceia, né? O Lutero ele ainda defende a consubstanciação, né, como na antiga, né, da qual ele vem. E Zwingli diz que não, né, que a ceia ela apenas é um memorial, né, como nós cremos hoje. Então Zwingli começa a trazer essa ideia e começa a fazer essa interpretação das escrituras acerca da lei. Eu não sei se eu posso continuar falando, né? Sim, pastor. Você quer comentar sobre essas questões aí? Sim, essas questões teológicas, né, são muito importantes, né, porque elas vão trazer a ideia medieval, né, da disputa, do debate que havia até então, né, do catolicismo, né, com esse novo nascimento da visão reformada, né, a respeito, e até mesmo dentre os reformadores, havendo essa diferença, né, de interpretação quanto à lei, também quanto à ceia, quanto a alguns pontos teológicos que são importantes, embora eles concordassem, né, nos pontos cruciais, né, nos pontos principais dessa teologia, né? E quando você, por exemplo, né, a respeito do cunho teológico, né, de que a ceia ela é substancial, ela, no caso, consubstancial, né, da transubstanciação. Então ela teve essas diretrizes diferentes, né, entre os próprios teólogos, Calvino, Zwinglio. A gente viu na semana passada sobre também Philippe Melanchthon, né, que tiveram visões diferenciadas. E é claro que isso gerou, né, um certo desconforto, mas que o que nos salva, o que nos salva a consciência é de que eles estavam discutindo sobre pontos secundários aí, sim, até, né? Até certo ponto secundários, né, pastor? Que a questão da transubstanciação e a consubstanciação, né? Isso. Lutero ainda permeava por esse caminho, né, de que praticamente na visão dele Cristo estava, né? Isso, estava realmente presente, né? Fisicamente presente pelos elementos, isso, né? E o Zwingli vem e difere totalmente, né? Dessa maneira de pensar. Já Calvino ele pega ele pega um pouco mais voltado para, a gente vai entrar ainda em Calvino noutra oportunidade, mas ele pega uma estrada totalmente avessa ao do catolicismo, também de próprio Lutero, mas mais semelhante a de Zwingli, né? Mas ele chega a afirmar que a presença é realmente espiritual, é uma presença maior, mais perceptível, mas também no sentido espiritual, né? Sentido espiritual de Cristo, né? Isso, na mesa, Cristo, né? Isso, na mesa. Cristo na mesa, né? Essa é a questão. O segundo ponto de divergência entre os dois reformadores com referência à lei tem a ver com a sua avaliação da mesma. Zwingli não passou pela experiência de sentir-se condenado pela lei, que foi tão decisiva para Lutero. Portanto, ele não pode aceitar a afirmação de Lutero de que a lei é terrível e que a sua função é pronunciar sobre nós a palavra de juízo de Deus. É clara a referência quando Lutero, né, quando Zwingli afirma: em nossa época, algumas pessoas de grande importância, como elas imaginam, têm falado sem a necessária circunspecção acerca da lei, dizendo que a mesma serve somente para aterrorizar, condenar e entregar ao tormento. Na realidade, diz Zwingli, a lei não faz nada disso, mas ao contrário, apresenta a vontade e a natureza da divindade.
Então, qual é o pensamento aqui de Zwingli? Diz que, porque Lutero dizia que a lei era apenas para condenar, né? Uhum. É como se ele estivesse excluindo, né, a lei, o Antigo Testamento. Então, já o Zwingli vem dizer diz que não, que a lei ela faz parte, né, de desse projeto de Deus, né? E ela apresentava a vontade e a própria natureza divina, né? Ela tinha esse papel, né, segundo o Zwingli. E também, como Lutero e Zwingli, os dois, como o senhor falou há pouco, né? Zwingli crê que o Evangelho são as boas novas, de que os pecados são remidos em nome de Cristo, assim como Lutero cria também. Sim, isso é fundamental, né? Essa é uma doutrina fundamental. Que discordava da doutrina medieval de então, né? Exatamente. Também, como Lutero, ele pensava, né, ele afirmava que esse perdão somente pode ser recebido quando a pessoa está consciente da sua própria miséria. Da mesma forma que Lutero cria. Isso, né? É o que a gente está dizendo. Eles discordavam em pontos, vamos dizer assim, em pontos periféricos. Né? Periféricos. Mas no ponto, né, principal, né, nos principais pontos, eles concordavam. Né? Como o Evangelho sendo a boa nova, né? Como arrependimento. A pessoa que se arrepende é porque ela reconhece os seus pecados, a sua miséria, né? E reconhece que está condenado, né? E ele atribui, né? E eles atribuem, tanto ele quanto Lutero, né? Essa questão do homem se arrepender, né? É uma ação do próprio Deus na vida da pessoa. Exato, isso é fundamental, né, pastor? Eu creio que assim, isso nos ensina algo, né? De que Deus está usando pessoas com pensamentos até diferentes em alguns pontos, mas naquilo que é essencial eles são concordantes, né? Deus está usando essas pessoas para a glória do nome dele, para a expansão do reino, para a edificação da igreja, né? Para a reforma protestante ali naquela região da Europa. Interessante porque isso nos ensina de que a gente tem que discernir, diferenciar heresia de um erro doutrinário. Pode ser um erro, pode ser um erro, mas não chega a ser uma heresia. Eu não posso logo chamar de herético, porque a pessoa não crê que Jesus voltará, ou que o milênio é literal ou é espiritual, né? Não posso chamar de herético por isso, ou porque a pessoa é arminiana. Eu não posso simplesmente dizer que a pessoa vai para o inferno por causa disso, né? Mas eu trabalhar junto com ele para pregar o mesmo Cristo.